Olá pessoal, como vai? Esta é a nossa última aula sobre o princípio da insignificância. Vamos resolver este segundo bloco de questões e, na sequência, vamos avançar e ver outros princípios do direito penal. Então vamos lá. Outra questão, juiz. No tocante ao crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico, correto afirmar que inaplicável o sursis processual, independentemente da condição da vítima, ainda que de natureza leve. Então, o examinador quer saber qual alternativa é a correta. Inaplicável o sursis processual, suspensão condicional do processo, que é previsto no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais, a Lei do GCRIM. Então você tem aqui o sursis processual. Então não se aplica o sursis processual, esse benefício, aos crimes de lesão corporal praticados em ambiente doméstico, independente da condição da vítima, ainda que de natureza leve. Aí você tem que observar se a vítima ela é mulher. Porque se a vítima for mulher, você vai aplicar que lei? A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, no artigo 41, afasta a aplicação da Lei dos Juizados Especiais quando o crime, a infração, for com violência contra a mulher. Então, se você tem uma lesão corporal praticada no âmbito doméstico, somente haverá afastamento desse sursis processual ou qualquer outro benefício da Lei 9.099 se a vítima for mulher, por causa do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Como aqui na alternativa A não falou se é homem ou mulher, então isso aqui não está correto, porque generalizou. B. A pena será aumentada de 1/3 se de natureza grave, mas apenas se a vítima for mulher? Não. Aqui há uma referência à causa de aumento de pena lá do Código Penal para o crime de lesão corporal no ambiente doméstico. Aí qualquer pessoa do ambiente doméstico que for vítima ensejará essa causa de aumento de pena, e não só a mulher. Artigo 129, parágrafo 10º do Código Penal. C. Não é vedada, por entendimento sumulado, a aplicação em tese para algumas situações do chamado princípio da insignificância. Tá certo, porque aqui no enunciado não está falando se a vítima é mulher ou não. Então, se você tem violência praticada em âmbito doméstico, você vai olhar para a súmula 589 do STJ. E vai precisar saber se a vítima é homem ou mulher, porque a súmula 589 fala em mulher. Então não é vedado por entendimento sumulado, aqui ó, súmula 589, a aplicação em tese para algumas situações do chamado princípio da insignificância, ou seja, quando a vítima não for mulher. Aí a jurisprudência entende o quê? Que você pode trabalhar com os requisitos do STF para ver se aquele caso merece ou não a aplicação desse princípio. Então essa aqui é a verdadeira. D. A ação penal é sempre pública condicionada? Você aprende isso na aula de processo penal. Crimes de violência doméstica contra a mulher, você afasta a aplicação da Lei 9.099 pelo artigo 41 da Lei Maria da Penha. Então você vai utilizar a ação penal pública incondicionada do Código Penal, artigo 129, lesão corporal do Código Penal, e não a lesão corporal conforme está previsto na Lei 9.099, que traz a ação penal pública condicionada à representação. Então, essa é falsa. E é incabível a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena está prevista no Código Penal. A suspensão condicional do processo, o chamado sursis, está previsto no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais. Então, havendo uma lesão corporal de natureza leve, você vai olhar se a vítima é homem ou mulher. Se for mulher, você afasta o sursis da Lei 9.099. Mas a suspensão condicional da pena do Código Penal não tem nada a ver, você vai trabalhar com as regras do Código Penal. Tá ok, pessoal? E por curiosidade, por que a suspensão condicional do processo da lei dos juizados é chamada de sursis? Porque deriva do francês sursoir,
Trata-se o quê? De pausa, suspensão. Então, nós abrasileiramos aqui o termo, então nós chamamos de sursis processual, devido à origem desse instituto e dessa palavra francesa surseoir. Vamos em frente. 2018, analista judiciário. Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais superiores, julgue o item a seguir acerca de crimes, penas, imputabilidade penal, aplicação da lei e institutos. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja em valor inferior a um salário mínimo. O examinador aqui está fazendo um trocadilho. Ele quer saber de você sobre o princípio da insignificância, mas traz uma informação aqui sobre o privilégio nos crimes patrimoniais, o furto privilegiado, por exemplo. O pequeno valor previsto nessa modalidade de crime privilegiado, e você vê no texto da lei penal, se de pequeno valor a coisa, esse pequeno valor que é considerado até um salário mínimo. Então está havendo uma confusão entre o que se sabe sobre o princípio da insignificância e os crimes privilegiados, onde você tem no texto da lei a expressão se de pequeno valor a coisa, aí a jurisprudência entende que há um teto, salário mínimo, para a coisa ser considerada de pequeno valor. Com relação aos crimes de bagatela própria ou de insignificância, você não tem um valor fixado na jurisprudência. A prática traz para a gente o quê? O modus operandi que os tribunais raciocinam. Então o valor ele é bem pequenininho. Então você tem coisa aqui de R$ 10, saco de cimento aí, no total de R$ 45. São valores muito menores que o salário mínimo, bem pequenininhos. Então não confunda pequeno valor dos crimes privilegiados e os valores que se trabalham para a aplicação do princípio da insignificância. 2018, defensor público. O afastamento da tipicidade quando verificada a lesão penalmente relevante decorrente de conduta formalmente incriminada tem-se por princípio da adequação social, princípio da intervenção mínima, princípio da humanidade das sanções, princípio da insignificância. Olha aí questão para defensor público bem tranquila. Ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Aqui é crime impossível. Então, olha só, uma questão para defensor público cobrando uma coisa tão fácil. E perceba que se você estudou a matéria, você sabe responder aquilo que está sendo perguntado, mesmo que você ainda não tenha estudado outras coisas, como o princípio da humanidade das sanções, ainda não estudamos ainda o crime impossível, lá do artigo 17 do Código Penal, não estudamos o princípio da adequação social, mas você estudou, e aquilo que você estudou você vai saber, porque a questão de concurso, ela vem para te testar sobre um conhecimento específico, que é o que está no enunciado. Então você vai direto naquela alternativa que você sabe que está correta. 2018, juiz. Um homem maior de idade e capaz foi preso em flagrante por ter subtraído 2 garrafas de uísque de um supermercado. A observação da ação delituosa por meio do sistema de vídeo do estabelecimento permitiu aos seguranças a detenção do homem no estacionamento e a recuperação do produto furtado. O valor do produto subtraído equivalia a pouco mais de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época. Na fase investigatória, constatou-se que o agente do delito possuía condenação transitada em julgado por fato semelhante e que respondia por outras 3 ações penais em curso. Então ele está falando aqui sobre reincidência e maus antecedentes. Se essa condenação transitada em julgado, ela tem até 5 anos do cumprimento da pena ou da extinção da pena, você vai ter a reincidência, porque essa contagem retroativa dos 5 anos é da data do fato, desse novo fato. Aí você retroage até a data da extinção da pena ou do cumprimento da pena.
Se tiver ali até 5 anos, reincidência. Vamos ver aqui as alternativas. Tendo como referência essa situação hipotética, assinale a opção correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. O acusado será absolvido com base no princípio da insignificância. Aqui você tem uma hipótese de se trabalhar com a irrelevância penal do fato, ou bagatela imprópria. Só que essa alternativa A está falando de princípio da insignificância. O valor ele é um pouco mais de 1/3 do salário mínimo. O salário mínimo sendo na faixa de R$ 1.000, você vai ter aí R$ 400, por exemplo, 300 e pouco. E os valores que se trabalham para a insignificância é bem inexpressivo. É R$ 10, R$ 15, até R$ 45 já aconteceu. Mas R$ 300, R$ 400, você já tem que trabalhar aí com o princípio da bagatela imprópria. A insignificância já complica. E você também, quando tem a restituição da coisa, é um critério para se trabalhar também com a relevância penal do fato, mas não com o princípio da insignificância. Vamos ver as outras alternativas. Em razão da existência desse sistema de monitoramento de vídeo do supermercado, trata-se de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado. Por ineficácia absoluta do meio empregado. Aqui você tem o artigo 17 do CP, crime impossível. Isso é um caso que já foi julgado, a jurisprudência já decidiu que o fato do supermercado ter um complexo sistema de monitoramento não vai fazer com que as situações que lá ocorram se tornem crime impossível do artigo 17. Senão acabou com o mercado, né? Todo mundo vai lá furtar, as pessoas vão fazer o furto, saber que é crime impossível. Então não faz o menor sentido criar esse ônus aí para os mercados, isso foi objeto de um julgamento, está já pacificado. Se não houve consumação do furto, porque o homem foi preso em flagrante logo depois de evadir-se do supermercado. Essa alternativa está trabalhando com conhecimento de processo penal, porque fala de flagrante, e também com conhecimento sobre a parte especial do Código Penal, o momento da consumação do crime de furto, também com o tempo do crime, do artigo 4º do Código Penal que vamos ver. Mas preste atenção, você ainda não estudou isso, mas pela lógica você consegue matar a questão. A pessoa foi presa em flagrante, qualquer um de nós, do povo, pode prender alguém em flagrante. Então, tudo bem, foi preso em flagrante lá no estacionamento. Então ele já tinha subtraído para si coisa alheia móvel. Então ele já estava no estacionamento. E como você já sabe agora que esse monitoramento dos mercados não afasta a possibilidade do crime, não vai ser crime possível, a pessoa subtraiu para si, estava no estacionamento, então o crime foi consumado. O tempo do crime, previsto no artigo 4º, fala que o crime ocorre, o tempo do crime, no momento da ação, independente do momento do resultado. Então você pode ter um crime de furto tentado, a pessoa não conseguiu, por fatores alheios à sua vontade, consumar o furto. Mas aquele momento lá que ela subtrai, que ela tenta fazer o furto, por exemplo, aquilo é o tempo do crime. E esse tempo do crime vai servir para a aplicação de diversos institutos de direito penal. Como aqui está falando de flagrante, imagine se a pessoa é perseguida por mais de um dia. E no dia seguinte, aquela pessoa que tentou furtar, ela tinha 17 anos e alguns meses e algumas horas, quase 18. Ela fez 18 anos no dia seguinte, estava em uma perseguição. Quando ela foi presa, então, em flagrante após a perseguição, ela já foi presa, não foi apreendida, que o adolescente é apreendido. Aí lá na audiência de custódia, o juiz vai avaliar, sendo menor ou não. Olha, eu fiz 18 anos hoje, agora, a partir do momento que me pegaram aqui. Então, naquele momento do tempo do crime que vai se avaliar a conduta. No tempo do crime era menor, era um ato infracional. Então, essa alternativa está testando aqui seu conhecimento sobre tempo do crime, sobre o flagrante, no momento do flagrante. As modalidades de flagrante estão previstas no artigo 302 do Código Penal. E também a disposição
que reza que qualquer pessoa do povo pode prender alguém em flagrante está no artigo 301. Então você tem lá o flagrante próprio e impróprio. O próprio é quando você prende na hora, a pessoa está cometendo a infração, você prendeu a pessoa em flagrante. O impróprio é quando tem uma perseguição. Aqui, logo depois de evadir-se, é uma perseguição rápida, é logo depois. Então, um flagrante impróprio, não foi na hora. Mas é flagrante e a pessoa consumou o crime. E teve uma perseguição. Se ela tivesse tentado furtar e não conseguiu por qualquer motivo e saiu correndo, aí é uma tentativa de furto, mas também teve o flagrante, mas na tentativa. Então, o que está errado aqui é falar que não houve a consumação, porque no enunciado está falando que houve a subtração de 2 garrafas, então houve a consumação. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Essa aqui é a correta, não tem erro nenhum aqui com relação a essa alternativa. A reincidência afasta a possibilidade de aplicar insignificância? Não, não afasta. E a é muito específica, é uma situação que vamos ver muito lá na frente, então não vamos comentar nada agora para não confundir. Outra questão: promotor de justiça. Nos delitos de acumulação, não é possível a aplicação da teoria da bagatela em cada conduta individualmente considerada, mas apenas como resultado da análise da somatória das condutas. Correto. Você pega cada pessoa que pescou um peixinho lá no Pantanal maior do que devia. Só podia pegar o peixe que tivesse de 45 centímetros para cima. Aí você pegou um fulano, pegou um peixinho de 30 centímetros, outro aqui de 15. Você não pode analisar um caso isolado. Nos delitos de acumulação, você tem que observar o quê? Se todo mundo pegar um peixinho menor do que o devido, ferrou. O que está em jogo é o meio ambiente, é um bem jurídico supraindividual. Então, vai haver um caos no meio ambiente. Então, os delitos de acumulação têm essas peculiaridades. O bem jurídico é supraindividual e você fica analisando cada conduta individualizada que seria ali de bagatela própria realmente, é insignificante. Mas quando você analisa a repercussão, se cada pessoa fizer algo errado, algo contrário à norma penal dessa maneira, o dano vai ser grande. Então essa é a ideia dos delitos de acumulação, bastante trabalhado nos crimes contra o meio ambiente. Outra, Juiz 2019. De acordo com a doutrina predominante no Brasil relativamente aos princípios aplicáveis ao direito penal, assinar a opção correta. O princípio da taxatividade, ainda não trabalhamos. O princípio da bagatela imprópria implica a tipicidade material de condutas causadoras de danos ou perigos ínfimos. Está errado. Bagatela imprópria, também chamada de princípio da desnecessidade da pena ou relevância penal do fato, não afasta a tipicidade material. Pelo contrário, você tem crime. Você tem fato típico, antijurídico e culpável. Só que no momento de aplicar a pena, à luz do artigo 59 do Código Penal, o juiz pode entender pela desnecessidade da pena e não aplica a pena. Aí você vai ter a aplicação do princípio da bagatela imprópria. C. O princípio da subsidiariedade determina que o direito penal somente tutele uma pequena fração dos bens jurídicos protegidos, operando nas hipóteses em que se verificar lesão ou ameaça de lesão mais intensa aos bens de maior relevância. Aqui houve uma troca. O princípio trabalhado aqui é o princípio da fragmentariedade, não subsidiariedade. A subsidiariedade é no sentido de que o direito penal só vai atuar se outro ramo jurídico não penal não resolver o problema. T. O princípio da ofensividade, segundo ao qual não há crime sem lesão efetiva ou concreta ao bem jurídico tutelado, não permite que o ordenamento jurídico preveja crimes de perigo abstrato. Está errado, não faz o menor sentido. Por exemplo, porte ilegal de arma de fogo. Está havendo alguma lesão ao bem jurídico ali naquele momento? A vida de alguém, por exemplo? Não. Está havendo que um perigo de lesão. É um crime de perigo abstrato. Uma pessoa que porta na rua uma arma ilegalmente pode vir a matar alguém. Então o direito penal se antecipa
para criminalizar essa conduta. Então não tem uma coisa a ver com a outra. Os crimes de perigo abstrato também existem para a proteção dos bens jurídicos essenciais da sociedade. O princípio da adequação social serve de parâmetro ao legislador, que deve buscar afastar a tipificação criminal de condutas consideradas socialmente adequadas. Essa aqui é a correta, ainda não estudamos isso, mas já comentamos sobre, então você já é capaz de acertar também. Então, pessoal, encerramos o princípio da insignificância e da bagatela imprópria também. Você já consegue resolver todas as questões. A recomendação é ler informativo de jurisprudência, ler bastante jurisprudência sobre a aplicação prática do princípio da insignificância, para não ser pego de surpresa numa prova onde se cobra casuística. Então, vocês precisam se manter atualizados sobre os casos que estão sendo julgados. Então, vamos ficar por aqui. Seguiremos com mais princípios do direito penal. Até lá, um abraço.